A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Toda saudação acompanhada de paz, ela é muito bem-vinda. Bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. A proposta para hoje está em Aos Romanos, capítulo 12, primeiro versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar nesta oportunidade que falam, é mesmo assim, mas na verdade não é. Falam, é mesmo assim, mas na verdade não é. Eu quero explicar o porquê desse tema. Eu prego em várias igrejas pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Eu prego em igreja pentecostal, não pentecostal, comunidade batista, presbiteriana, igrejas renovadas, igrejas mais tradicionais, e eu prego por várias igrejas, passo por várias igrejas. Aqui na região mesmo onde eu moro, eu devo já ter andado pelo menos por 80% das igrejas da minha região, fora Igreja Universal, Mundial, Paz e Vida, essas igrejas que não abrem para quem é de fora, mas aqui onde eu estou, porque eu sempre andei em círculo de oração, sempre fui em consagrações, e aí a gente passa a ser conhecido. Então os convites aparecem, até porque você prega numa igreja, alguém te vê e te convida para ir na igreja dele. E eu vou em muitas igrejas de semana, de finais de semana, e as igrejas estão vazias. Os pastores, por exemplo, quando me convidam para o domingo. Por quê? Durante a semana eles têm vergonha de te convidar e a igreja está vazia. E quando eu estou no altar com ele, no púlpito com eles, é quase que universal. Eles falam assim, nossa, hoje faltou muita gente. E quando eu olho para a igreja, às vezes tem 10 pessoas, 7 pessoas, 15 pessoas. E de domingo a igreja está cheia por causa daqueles que vão só no domingo. Então as pessoas falam que isso é normal, isso é natural, é assim mesmo. As igrejas estarem vazias porque as igrejas estão vazias. Onde você vai, isso é universal, em qualquer lugar está vazio. Mas não é verdade, querido. Teve um dia que eu fui pregar numa igreja que era uma segunda-feira. A igreja estava lotada, todos os bancos ocupados e pessoas de pé ainda na porta, porque a igreja estava cheia, e eu estou dizendo, em uma segunda-feira. Não era congresso, não era festividade, era um culto normal. E você ter um culto no domingo, fazer um culto na segunda, e a igreja está cheia, é algo fantástico. Eu lembro que até antes de pregar eu parabenizei a direção da igreja. Então, na verdade, querido, não tem nada a ver que é assim mesmo. O que está em questão é a postura dos pastores, dos dirigentes de departamentos, dos obreiros locais, que não se envolvem com a obra, que não se aplicam para com a obra para fazer as coisas acontecer. Essa palavra é interessante, fala assim, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Não podemos ser um cristão conformado. Eu acho que todo líder de igreja, líder de departamento, ele tem que fazer por regra de vida, de existência, um balanço, até para justificar a sua existência. Deixa eu ver como foi o culto esse mês, como é que foi o culto de 2 em 2 meses, fazer uma reunião e se assentar com os liderados e bater um papo. E não estou dizendo culto, não. Fazer uma mesa redonda, como nós falamos, e conversar. E serem humildes para acatar e aceitar e receberem propostas para melhoria. Eu estou congregando já faz muitos anos no Ministério do Belém. E até hoje em dia, no Belém, onde eu faço parte, eu estou dizendo onde eu faço parte, tem reunião de obreiro. E eu não gosto da reunião de obreiros da onde eu estou. Estou sendo transparente em falar a verdade para vocês. Por quê? Porque não é reunião de obreiro, é culto de obreiro.
Nós já temos o culto de obreiro, que é numa terça-feira. E numa segunda-feira, marcam a tal da reunião, mas é apenas um culto para obreiro, onde tem uma palavra para os obreiros, mas não tem uma conversa, não tem uma instrução como evangelizar. Nenhum pastor se levanta e fala, a congregação tal está tendo sucesso na visita, vamos ouvir o que eles estão fazendo para nós copiarmos e todas as igrejas crescerem. Então não há essa humildade, sabe, para se conversar. Não importa que você seja bispo, pastor presidente ou setorial, ouça conselho. É sábio ouvir conselho, é sábio escutar os outros. Como Davi, uma vez ia para uma peleja e se aconselhou com os antigos, para saber, como Moisés, que ouviu Jetro falar que o que ele fazia não era bacana. Mas não querem ouvir conselho, não querem escutar. Aquela igreja de segunda-feira que estava lotada, por que ela estava lotada? Por que as outras estão vazias? Eu já fui pregar em igrejas grandes, de grandes ministérios, que tinha lá 9 pessoas. Uma igreja que tem mais de 150 membros. Porque eu conheço a igreja. E quando eu fui pregar, tinha 9. Dá para entender? Então não dá para aceitar isso, querido. Eu conheço obreiros, pastores, que a preocupação deles é com a estética da igreja. É o ar-condicionado, é as poltronas, é a pintura da igreja, é uma poltrona bonita no altar, mas não se preocupa com a vida espiritual do povo. Não há essa busca, esse cavar mesmo para mudar a vida de quem ouve a palavra de Deus. Isso é complicado. Antigamente a igreja pregava uma palavra que hoje eu acho que ela está sumindo dos púlpitos. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, perdão, e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Tente entender a profundidade. Em primeiro lugar, o reino e a justiça. O resto é tudo chamado de coisa, porque vos será acrescentada. Mas hoje os pastores atuais estão mais ligados em trabalhar. Vai trabalhar, tem que trabalhar. E fica justificado que o cara tem que trabalhar. Mas não ensina ele a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Não ensina o membro hoje em dia a exercitar a fé. A Bíblia diz que a fé dos pastores tem que ser imitadas, copiadas. E não há pastor que você se inspire em copiá-lo, em imitá-lo. Então deveria ensinar, busque a Deus. Antigamente a igreja não tinha salários como hoje. Meu irmão, eu sirvo a Deus há 29 anos. E quando eu comecei a servir a Deus não tinha jovem aprendiz. O primeiro emprego que tinha era office boy. Foi meu primeiro emprego. Antigamente se fazia datilografia porque abria-se porta. Hoje em dia tem jovem aprendiz pagando R$ 1.300 para um jovem aprendiz para meio período. Então tem tantas chances, mas antigamente era difícil. Mas as pessoas buscavam a Deus, tinham amor por Deus. Então não vem com esse discurso, é mesmo assim. A igreja está vazia porque é mesmo assim. O povo não quer vir. Nos falta ver brilho nos olhos de quem prega, ver brilho nos olhos de quem pastoreia, ver alegria de quem pastoreia. Não quem pastoreia como se estivesse arrastando corrente. É difícil ser obreiro. É difícil ser crente. O camarada ali, o jovem, está orando para ser obreiro. Não ora por isso não, porque é difícil, viu? Poxa. Então os próprios que estão fazendo estão desanimando. E Paulo disse assim, sofre pois comigo as aflições como bom soldado, e não se embarace com coisas dessa vida. Sofre. Muitos serão levados a prisões, a açoites, a tribunais. Mas hoje o discurso está mudado. As igrejas estão mudando. E diz que é mesmo assim, não é mesmo assim. As igrejas traz de fora para dentro e não usa os seus obreiros, não faz seus obreiros crescer. Não há doação de bater um papo, de conversar, de interagir, de se conhecer, não há. E cada vez que era igreja maior, eu não sei para quê, porque se você tem 100 membros, não conhece os 100, para que você vai querer 150? Dá para entender? Falam, é assim mesmo, mas na verdade não é. Você está ouvindo uma palavra, um bate-papo de alguém que anda. Eu já fui, por exemplo, em consagrações que estava cheia.
consagrações que estavam repletas, consagrações onde tinha várias igrejas ali se unindo. Eu fiz uma época, quando eu pastoreava, eu tinha uma consagração de jejum de 12 horas. E de tempo em tempo eu orava 1 hora, orava às vezes 2 horas, e depois tinha um culto rápido de 1 hora. E as igrejas vinham cooperar comigo. Como eu posso dizer assim mesmo? Então tem igrejas de determinado ministério vazias, mas por contrapartida há igrejas lotadas e cheias. Então não podemos julgar um ministério, uma igreja, por uma única igreja, ou por um único pastor. Talvez ele tenha uma postura errada, o líder tenha uma postura errada, ou os liderados, mas tem muita gente fazendo coisa boa. Te digo que tem muita gente fazendo coisa boa e trabalhos fantásticos acontecendo. Há, por exemplo, trabalhos aí de consagração, de congressos até mesmo, que o dia inteiro é envolvido para Deus, onde as igrejas vão para a igreja lá do vizinho evangelizar, fazer cruzadas. Poucas hoje em dia, mas ainda existe. E fica esse discurso que é assim mesmo, como se fosse um consolo. Tá assim mesmo, a igreja do vizinho também está vazia. Meu irmão, se eu estiver pastoreando, se eu estiver à frente de um povo, não importa que a igreja do outro está vazia. A minha igreja tem que ser diferente, eu tenho que trabalhar por ela. Eu não posso me conformar. Então não se conforme, ouvinte desse bate-papo, ouvinte dessa conversa. Trabalhe na vida dos liderados, incentive-os. Não é incentivar com festividade de vamos ali Hopi Hari, não. Vamos orar um pouco mais. Vamos ficar um pouco mais, 1 hora depois do culto, vamos orar. Chamá-los a uma responsabilidade. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão. Já passou de 10 minutos, peço perdão. Querido, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Vamos crescendo. E estamos juntos, queridos, até o arrebatamento. Mas não me diga que é assim mesmo, porque na verdade não é.